Operação contra grupo investigado por homicídios em Rio Verde. 6 pessoas foram presas pela Polícia Civil, que cumpriu ainda mandados de busca e apreensão. Vereador suspeito de facilitar fuga no presídio de Lusiânia se apresenta na delegacia da cidade. E o exame confirma que menina de 11 anos foi estuprada em Anápolis. O padrasto é o principal suspeito. E a Enel foi multada em mais de 60 milhões de reais por causa de problemas no serviço prestado. Agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. 7h12, estamos de volta e juntos aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E a gente começa falando de uma operação. 6 pessoas foram presas hoje em Rio Verde, na operação da Polícia Civil, e todas elas são suspeitas de participação de homicídios na cidade. Os mandados de prisão foram cumpridos hoje pela manhã. Durante a operação, 6 pessoas foram presas temporariamente. Todos eles têm passagens por tráfico de drogas. A polícia apreendeu como suspeitos 3 armas, além de munições. Os presos tinham envolvimento com os últimos 2 homicídios registrados aqui em Rio Verde. As investigações apontam que os crimes foram motivados por vingança. Thalisson Medeiros Silva foi uma das vítimas do grupo. Ele foi morto a tiros no dia 6 de outubro. Os suspeitos teriam fugido nesse carro vermelho que foi apreendido hoje. A operação foi denominada Vendetta em razão de uma vingança, em ambos os casos, um deles em razão de grupos rivais, dentre eles 4 dessas pessoas presas. Outros homicídios foram praticados e também estão sendo investigados. A outra investigação também referente a uma vingança, em razão de uma das vítimas ter delatado um dos traficantes, que está preso juntamente com seu executor. E a Polícia Civil agora prossegue com as investigações para que nós possamos apresentar todas as informações detalhadas, com todas as provas, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. E o vereador suspeito de facilitar fuga no presídio de Lusiânia se apresentou hoje à polícia. Havia um mandado de prisão contra ele. Então, vou conversar com a Ana Caroline Mota, ao vivo, né? E esse mandado, então, foi cumprido hoje, né, Ana? Muito boa noite. Exatamente. Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça de Lusiânia. O vereador Cristóvão Machado ficou foragido por mais de 30 dias, até que se entregou na manhã de hoje. O delegado que acompanha o caso conversou com a gente, disse que foi o advogado do vereador que fez contato, dizendo que ele iria se apresentar, e assim foi feito na manhã de hoje. Como eu disse, nós conversamos com o delegado. Vamos conferir o que ele disse. Foi encaminhado ao presídio, a prisão foi comunicada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, os quais vão ter agora para frente o destino do vereador. Luciano, o vereador é suspeito de envolvimento, de ter facilitado a fuga de um detento do Centro de Prisão Preventiva aqui de Lusiânia. Esse caso aconteceu em agosto desse ano. Esse detento era considerado de alta periculosidade, mas mesmo assim tinha chamada cela livre, que é quando o detento pode percorrer os corredores e também fazer pequenos trabalhos. Esse detento, então, foi escalado, digamos assim, para pintar a área externa do presídio, e foi aí que a fuga aconteceu. O vereador, que também já foi agente penitenciário aqui de Lusiânia, é suspeito de ter envolvimento nesse esquema de facilitação de fuga. Nós continuamos acompanhando o caso. Segundo o delegado, o vereador já está no presídio de Valparaíso e agora fica à disposição da Justiça. Luciano. Obrigado, Ana. Ana falando diretamente da nossa redação lá em Lusiânia. Como você disse, fica à disposição do Ministério Público, que agora vai fazer também todo esse levantamento de dados aí da polícia e encaminhar o caso à Justiça. Muito obrigado. A gente tentou, mas a gente não conseguiu contato, então, com o advogado do vereador. E a gente tem mostrado como a falta de energia elétrica tem trazido prejuízo para todos os estados e também para os produtores rurais daqui de Goiás. A Agência Goiana de Regulação multou a Enel em mais de 62 milhões de reais pelos considerados péssimos serviços, segundo a AGR,
oferecidos aqui no estado. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, pediu que a empresa aqui em Goiás elabore então um plano de emergência para melhorar os serviços. A Enel disse que a multa aplicada pela agência goiana se refere às questões relacionadas ao atendimento comercial, e isso no período de 2018 e início de 2019. A empresa, a Enel, falou ainda que está analisando o relatório da GR e diz que reforça o compromisso com o Estado para a continuação do plano de investimentos que, segundo a empresa, tem sido cumprido. Olha, choveu muito aqui em Goiânia hoje, a previsão de temporais para todo o estado amanhã. Veja como fica o tempo. A terça-feira tem alerta de temporal no norte, leste e centro de Goiás. O canal de umidade em choque com o tempo quente provoca chuvas isoladas em todo o estado. Anápolis, Porangatuba e Cristalina têm um volume maior de chuva. Em Lusiânia e Catalão, máxima de 29 graus. Gente, agora um caso absurdo, revoltante. Um menino de 10 anos viu a própria irmã sendo estuprada pelo padrasto deles em Anápolis. A mãe da menina chegou a não acreditar nesse absurdo, só que aí teve uma reviravolta. Eu vou chamar o Tiago Vieira, ao vivo de Anápolis, aqui comigo. Um exame médico, Tiago, acabou confirmando que realmente houve o abuso sexual. Boa noite. Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para todo mundo. Olha só essa história. A mãe não acreditou, mas o exame do IML comprovou tudo, viu? O homem de 52 anos foi preso neste domingo. O caso só foi descoberto depois que esse irmão mais novo, então, da vítima, viu tudo e contou para a mãe. A mãe, então, foi atrás do suspeito e aí chamou a polícia. A vítima chegou a contar que os abusos aconteciam há cerca de 8 meses. No IML, o exame de corpo de delito não constatou abusos recentes, mas o médico identificou que a criança não é mais virgem. O suspeito negou o crime, mas foi autuado por estupro de vulnerável. Luciano. Tadinha, né, dessa menina. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa história, mas importante o detalhe do exame aí nessa investigação. Queria saber, falando em investigação, Tiago, daquela outra história, do outro caso de uma mulher que foi morta nesse fim de semana, parece por causa de disputa de drogas. Outro caso revoltante aqui, viu, Luciano? Essa mulher aí, a vítima, estava bebendo com 2 homens e usando drogas também, segundo a polícia. E aí eles teriam se desentendido. A suspeita é de que esses 2 homens teriam espancado essa mulher até a morte. Depois de tudo, eles colocaram o corpo da vítima debaixo de um caminhão. Foi a mulher do caminhoneiro que saiu, então, e encontrou esse corpo lá e chamou a polícia. Rodrigo Cândido Silva e Sidclei Dias da Silva foram presos em flagrante. O detalhe, eles confessaram tudo. Agora, o motivo dessa briga não foi revelado pela polícia. Claro, Luciano, a gente segue acompanhando daqui. Eu volto com você. Depois dessa confissão aí fica mais fácil saber o motivo, né? Porque aí depois de preso também a polícia pode investigar melhor e até mesmo ouvir mais esse depoimento dessas pessoas, né, Tiago? Muito obrigado. Agora um rápido intervalo e a seguir, mulher suspeita de matar o filho de 6 anos, aquele caso de Santa Helena, arranca um dos olhos dentro da cadeia. Agora ela deve ser internada aí numa unidade psiquiátrica. E ainda, caminhoneiro morre num acidente grave na BR-452. Estamos de volta, 7h21, ao vivo, e agora com a informação de um acidente grave. O motorista morreu depois da carreta cair no Rio Meia Ponte. Isso foi na BR-452, no sul do estado. Chovia forte no momento do acidente. A carreta seguia no sentido Itumbiara para Bom Jesus pela BR-452. O motorista morreu com a força do impacto da queda. Reinaldo Luiz dos Santos tinha 62 anos. Ele estava sozinho no veículo. A carreta caiu de uma altura de mais de 10 metros. Era por volta de 11 horas da manhã. Testemunhas contaram à polícia que chovia forte no momento do acidente. A carreta arrancou a proteção lateral da ponte. A estrutura foi parar às margens do rio. Como a correnteza estava baixa, os bombeiros não tiveram dificuldade para retirar o corpo do motorista de dentro da cabine. O motorista é morador de Itumbiara. O corpo foi recolhido pelo IML.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A carreta veio dar um L, né? Possivelmente uma frenagem, tá? E o motorista perdeu o controle, veio a cair, né, no rio. O acidente causou lentidão na rodovia. A informação é que a movimentação na rodovia já está normalizada. E nesse feriadão teve um show de imprudência nas estradas aqui em Goiás, motoristas flagrados em ultrapassagens proibidas e também dirigindo bêbados. Na BR-050, em Catalão, essa câmera de monitoramento flagrou uma sequência de imprudências. O caminhão, o ônibus e a moto ultrapassam em local proibido na mesma hora. Nesse outro trecho, o caminhão ultrapassa a moto no final da reta. Os carros que vêm no sentido contrário quase saem da pista para evitar o acidente. Ao todo, foram 579 infrações desse tipo nas rodovias federais de Goiás nesse feriadão. Número bem maior que no ano passado, quando foram 262 flagrantes. A maior consequência de uma ultrapassagem é a colisão frontal. Numa colisão frontal, as chances das pessoas morrerem é muito grande. Mas o que chamou a atenção da polícia foi a quantidade de motoristas bêbados ao volante. O número superou em mais de 300%, comparando o mesmo feriado do ano passado, quando a polícia autuou 26 motoristas sob efeito de álcool. Esse ano, os policiais flagraram 82 embriagados ao volante. Um empresário de 29 anos parou o carro na BR-414 para dormir. Lá dentro, os policiais encontraram uma caixa de cerveja ainda gelada. O teste de alcoolemia comprovou a embriaguez. E até um caminhoneiro que transportava 57 toneladas de soja de Rio Verde para Goiânia estava tomando uma cervejinha enquanto olhava um problema mecânico do veículo. Em Anápolis, um motorista de aplicativo bateu recorde de teor alcoólico. O teste do bafômetro apontou 1,69 miligramas por litro de ar expelido. A gente vê esse númerozinho ali, né? Às vezes a gente não entende direito o que isso significa em relação a se está muito bêbado ou não. Importante a gente saber que qualquer quantidade pode sim causar um acidente muito grave nas estradas. Agora, um caso que a gente mostrou e acompanhou aqui de um padre que foi assaltado lá no entorno de Brasília. Pois é, a gente tem novidades. A polícia prendeu agora há pouco 2 pessoas suspeitas de amarrar esse padre para assaltar a igreja em Planaltina de Goiás. Esse crime foi na paróquia Santo Antônio, no dia 14 de outubro. O padre foi amarrado durante o assalto. Os bandidos levaram vários pertences da igreja e também o carro da paróquia, segundo a polícia, que foi encontrado na Bahia. Segundo o delegado que investiga o caso, uma terceira pessoa também teria participado desse assalto. Foi possível descobrir que o Eric e o Ira, juntamente com o Michael Douglas Martins, cometeram esse crime. O Michael Douglas acabou falecendo num confronto com a polícia no dia 16 do mês passado, aqui na região de Formosa, em Goiás. E hoje, para finalizar o caso, nós prendemos os 2 autores que ainda estavam soltos. E aquele caso absurdo da mulher, ela que está presa suspeita de matar o próprio filho na semana passada em Santa Helena. Ela cometeu mais uma loucura, arrancou o próprio olho. Isso tudo aconteceu dentro do presídio de Rio Verde. O caso foi aqui no Centro de Inserção Social de Rio Verde, no sábado, por volta das 7 da noite. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás disse que ela estava sozinha na cela e demonstrou alterações emocionais e psicológicas, o que fez com que ela ferisse gravemente um dos olhos. O presídio diz que a mulher de 29 anos não tinha nenhum objeto dentro da cela que pudesse ser usado para ferir o olho. O que ficou concluído com isso, então, é que ela usou o próprio dedo para se automutilar e daqui foi levada em estado grave para a UPA. Ela chegou na unidade de pronto atendimento por volta das 7h30 da noite. Aqui na UPA, ela recebeu os prontos cuidados, a gente conseguiu controlar a dor que ela estava tendo e logo nós já encaminhamos para o Banco de Olhos de Goiânia. Depois de ser atendida em Goiânia, ela voltou para a UPA em Rio Verde. Do lado esquerdo, perda completa da visão e do lado direito ela apresenta um déficit visual, mas que passível de melhora. Então ela vai ser reavaliada na próxima semana em Goiânia pelos colegas oftalmologistas para avaliar esses melhores cuidados. A mulher está internada na UPA aqui de Rio Verde, acompanhada de 2 agentes penitenciários e daqui deve sair direto para internação psiquiátrica.
A mulher foi presa na semana passada depois que confessou ter matado o próprio filho de 6 anos. Ela contou que brigou com o menino durante a madrugada porque ele se negou a limpar a casa. A criança foi agredida e enforcada. A mulher ligou para a polícia contando o que aconteceu. Ela tem um outro filho recém-nascido que está num abrigo de Santa Helena de Goiás. Muito doida essa história, né? Uma criança de 10 anos morreu atropelada em Caldas Novas. Pedro Cauã andava pelas margens da GO 139 quando foi atropelado. O acidente foi perto de um poço de combustível, numa área de pouca iluminação. O menino chegou a ser levado para o hospital, mas acabou morrendo. A Polícia Civil tenta encontrar o motorista que atropelou a criança. Uma batida de frente entre um caminhão e um ônibus de turismo matou uma pessoa na GO 070, entre Inhumas e Itaúsu. Testemunhas disseram que o motorista do caminhão tentou uma ultrapassagem quando bateu no ônibus. Ele morreu na hora. 20 pessoas estavam no ônibus. Passageiros tiveram que sair pelas janelas. Agentes penitenciários evitaram que celulares entrassem na cadeia de Jataí. Os aparelhos estavam dentro de uma vasilha que tinha um fundo falso. Uma mulher de 37 anos que levou a vasilha para o sobrinho, preso na unidade prisional, foi levada para a delegacia da cidade. E um sargento do Exército morreu afogado neste fim de semana em Jataí. É o segundo caso de afogamento no mesmo lugar em menos de 2 meses. Henrique Cipriano Narciso tinha 22 anos. Segundo a irmã, o rapaz saiu de casa na manhã de domingo dizendo que ia jogar futebol e depois foi para a ponte do Rio Claro. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local, o corpo do sargento Henrique já havia sido removido. Constatamos que havia caído mesmo, deslizado numa pedra e provavelmente bateu a cabeça. Aí naquele local também tem corredeiras, né? E muito provável ele afundou rapidamente. Henrique estava no 3º período de logística da Universidade Estadual de Goiás, aqui em Jataí. Há 2 meses, o jovem rapaz se tornou o 3º sargento temporário do Exército Brasileiro. Segundo os amigos que ele fez aqui, Henrique era um sargento exemplar. É um cara sensacional, não tem palavras para falar de Cipriano. Esse é o segundo caso de afogamento em menos de 2 meses no Rio Claro, que fica a 10 quilômetros da região central de Jataí. Meu irmão era uma pessoa maravilhosa. Ele era muito lutador, muito guerreiro pelas coisas dele. Era uma pessoa incrível. Muito bonita aquela parte ali do Rio Claro, mas também muito perigosa. Agora um recadinho para você sobre o nosso concurso, as inscrições do concurso Novos Talentos da Música Goiana. Boa notícia! Foram prorrogadas. Você que tem um sonho de ser reconhecido pela sua voz, seu talento, tem até amanhã